Boa noite. Atrasada hoje de novo e eu nem vou mais chamar isso de atraso, tá? Eu vou chamar isso de que são as circunstâncias que fazem com que as coisas aconteçam desta maneira neste momento. São as circunstâncias, não é atraso, porque 19h30 na terça-feira foi tranquilo. Seja bem-vindas, seja bem-vindo. Compartilhe essa aula com aquela pessoa que você sabe que está procurando mais saúde, que quer aprender mais, que quer ter experiências de saúde, que quer viver com uma saúde invejável, porque isso é possível e é disso que a gente fala aqui. E, como eu disse, eu não vou mais chamar de atraso, porque eu me comprometi sim a fazer pelo menos 2 lives, 2 aulas toda semana. E como eu estou trabalhando ainda presencial e é uma correria danada e tem trânsito e a cidade está cheia de coisas, nem sempre eu consigo chegar a tempo. Estou inclusive fazendo essas lives com a mesma roupa em que eu trabalhei a tarde inteira ou o dia inteiro. O que não é o que eu gostaria. Claro que eu gostaria de chegar, tomar banho, me arrumar e tudo mais. Acontece que não é possível, especialmente em razão não só do trabalho, mas principalmente do trânsito, do tempo que a gente perde nos deslocamentos. Então, como eu disse já numa live anterior, entre 19h30 e 20 horas eu estarei entrando aqui ao vivo. Neste momento, ainda terça e quinta, porque são os dias mais favoráveis, mas se for necessário, eu mudo o dia da semana. Contudo, não deixarei de fazer pelo menos 2. E, sendo possível, farei mais. Neste momento ainda não está sendo possível. Então, para você, o assunto de hoje não mudou. Continua sendo sobre constipação intestinal. É um assunto que há muito para ser estudado, que há muito que aprender e que causa muito sofrimento nas pessoas. E de onde eu vejo, do meu ponto de vista, relativamente fácil de resolver. Por isso eu estou na terceira live falando deste assunto. E a live de hoje vai ser curta sim, porque eu cheguei atrasada, acabei de chegar. E por ter chegado atrasada, eu quase pensei, podia deixar para outro dia, mas não vou deixar. Vou completar entre aspas, tá? Vou usar as aspas de novo, porque não é completar. Há muito para ser falado, há muito para ser aprendido, há muito para ser observado, há muito para ser experimentado sobre as questões intestinais, porque os intestinos são muito importantes para a saúde humana e também para a saúde mental e emocional. Não é só saúde física, não. Existem estudos científicos, inclusive, que dão conta, e são estudos antigos, que ao avaliar intestino de pessoas, né, falecidas, de cadáveres, de pessoas que vinham com questões, doenças emocionais, desde depressão, as síndromes do pânico e entre outras, e aí com o tempo faleceram não, porque essas doenças diretamente levam à morte, mas elas, né, levam a causa, elas trazem outras causas, né? E aí existe um estudo antigo, eu agora não vou me lembrar, mas se você desejar, me manda uma mensagem que eu te ajudo a encontrar, em que ao avaliar, os cientistas, ao analisarem os intestinos de pessoas que tiveram essa questão nas suas vidas, principalmente as questões emocionais e mentais graves, que havia eles constataram, ao avaliar os intestinos e outros restos mortais dessas pessoas, constataram que havia baixa produção de serotonina, cuja maior nível de produção acontece nos intestinos. A serotonina é um neurotransmissor que me lembrei de uma coisa importante do estudo. Esse estudo não foi feito só. A causa desse estudo foi para tentar entender
por que pessoas se suicidavam. Então foi avaliado os intestinos, né, os restos mortais, eu estou botando um S aqui no lugar do R, é a pressa, é a correria, enfim, calma que eu vou. Os cientistas avaliaram os restos mortais, especialmente com foco nos intestinos, de pessoas suicidas, de pessoas que se suicidaram, e constataram que havia baixíssimo nível de produção de serotonina no organismo daquelas pessoas por longo prazo. Então, naquele estudo, a conclusão que eles chegaram é de que se a pessoa tem baixa produção de serotonina, há chance maior dela desenvolver doenças, eu vou dizer, psicoemocionais, doenças diversas que envolvem, na verdade, não só as emoções, mas a mente também. E aí cada uma é identificada da sua maneira pelos especialistas da área. Mas as pessoas com baixa produção de serotonina tendem a desenvolver doenças, tendem a possibilitar que essas doenças se agravem e até pode levar a suicídio, porque aquele estudo mostra que diversas pessoas, eu realmente não lembro, faz muito tempo que eu li esse estudo, eu não lembro mais, e eu só voltei a me lembrar desse estudo científico, porque como eu estou falando muito esta semana, desde a semana passada, na verdade, desde quinta-feira, das questões constipação intestinal e questões que envolvem as doenças causadas pelo intestino, eu me lembrei, puxa, muito tempo atrás eu li um estudo científico que falava, e aí só agora falando é que eu lembrei que o estudo foi feito em cadáveres de pessoas que se suicidaram. E a constatação é de que nessas pessoas a produção de serotonina era baixa. Então vale a pena você parar um pouco para estudar, para compreender os seus intestinos, para saber como funciona, para aprender um pouco mais e, claro, para implementar os aprendizados. Este vai ser o assunto de hoje. Serotonina, suicídio por baixa produção de serotonina? Não. Constipação intestinal e outras questões que envolvem o intestino. Falei aqui da serotonina, da produção de serotonina e da constatação de que suicidas têm baixa produção naquele estudo, tá? Eu gosto de dizer naquele estudo, porque eu acredito que é interessante e eu acabei por me lembrar de ter lido esse estudo há anos atrás, nem me lembro quantos anos faz e já era um estudo antigo. Por que eu estou falando antigo? Porque já se sabe disso há muito tempo. Há muito tempo já se sabe que a produção de neurotransmissores que favorecem a saúde, como a serotonina, por exemplo, mas tem outras também, ocorrem em diversas partes do corpo, vamos dizer assim, diversos órgãos diferentes, e sabe-se também, já tem muito tempo, que a maior produção de serotonina ocorre nos intestinos. E intestinos doentes não produzem serotonina no nível adequado, muito menos em alto nível, tampouco com a função perfeita, saudável, eu vou dizer assim, né? Porque tudo em nós tudo que há em nós, todos os tecidos, neurotransmissores, hormônios, tudo isso tem função em nós. E se caiu a qualidade daquele produto, eu vou chamar de produto, a função também cai, a função ou se torna mais precária ou deixa de acontecer. Enfim, pessoas com baixa produção de serotonina tendem a desenvolver algumas doenças neuropsicológicas, eu vou chamar de neuropsicológica porque eu estou falando de mental e emocional, e até isso pode levar as pessoas a suicidar-se, pode levá-las ao suicídio. Mas enfim, na verdade o assunto que eu escolhi para falar hoje, para fechar essa série de 3 lives sobre constipação intestinal e intestinos de um modo geral, foi na verdade trazer alguns exemplos, algumas histórias de alunas minhas que superaram essas questões, porque eu acho que vale muito a pena. Mas, antes que eu continue por
até o final dessa live sem me apresentar, para quem está chegando aqui agora, para quem ainda não me conhece, para quem primeira vez que está me vendo. O meu nome é Maria Nilde e eu sou mentora em saúde. Especificamente, trabalho com combate e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Por isso estamos falando aqui de saúde intestinal, que é de extrema importância. E, embora eu tenha começado aqui a falar de serotonina, de neurotransmissores e tal, começado a falar, trouxe a serotonina, porque eu me lembrei do estudo e ainda bem que eu comecei a falar, porque só então eu me lembrei que o estudo do que se tratava exatamente, qual foi o tipo de material que foi analisado no estudo. Pessoas que se suicidaram, cadáveres, peças, é assim que se chama na ciência, nos laboratórios, né? Mas enfim, pessoas que haviam cometido suicídio e aí foram avaliar e constataram então que havia baixa produção de serotonina. Se há baixa produção de serotonina, logo aquela pessoa pode desenvolver doenças emocionais, mentais também, porque elas acabam eu diria, entremeando, né? A ciência médica explica muito melhor, ou separa melhor. Eu nem vou dizer explica melhor, é que hoje não é o meu assunto, eu poderia explicar um pouco mais, mas não é esse o foco. E, na verdade, não é que a ciência médica explica melhor. Eles separam melhor, então eles explicam separadamente, separando as coisas. Não é o que eu faço, eu junto tudo, porque eu acho que nós somos seres integrais, a gente é uma coisa só, não dá para separar cérebro de corpo, nem mente, nem emoções, tudo está aqui em mim, tudo faz parte de mim. Então, é por isso que a gente explica de uma maneira mais global, não genérica, global. E o que eu quero trazer hoje? Na live da semana, de terça-feira desta semana, mais para o final, eu já comecei a trazer o que é necessário para que você consiga recuperar as funções dos seus intestinos, a saúde do seu intestino. Eu iniciei, é claro que existem muitas ferramentas, e são ferramentas naturais e práticas que você mesma pode fazer, você mesmo pode fazer sem precisar de ajuda profissional. Eu já falei algumas delas que auxiliam muito na recuperação e manutenção da saúde intestinal. Na live de terça que está disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Não sei se já subiu, se não subiu para o YouTube, com certeza até amanhã, de manhã cedo, estará disponível lá. Acredito que geralmente a gente se esforça muito para disponibilizar entre quinta, no máximo sexta-feira. Porque precisa dar um trabalhinho tudo isso, né? Dá um trabalhinho. Embora seja gratuito para você, para nós tem custo, um custo considerável e dá muito trabalho. Tem gente que precisa trabalhar bastante para colocar isso aqui para você. Eu preciso trabalhar bastante para estar aqui para você, para ter informações, para ter conhecimento, para te trazer ferramentas. E também um custo considerável que envolve ferramentas, envolve uma série de outras coisas, além do estudo, do conhecimento, do aprendizado, do tempo, da preparação, muita coisa. Mas para você é gratuito, então aproveita, faça bom uso, como eu gosto de dizer, use com saúde, melhore ainda mais a tua saúde. O que eu quero trazer hoje? Eu quero contar a história. Eu queria contar a história de mais de uma aluna, mas não vou hoje, não vou contar de uma só, porque realmente eu não quero me alongar muito na live de hoje, porque eu acabei de chegar, estou precisando muito de um banho e de colocar uma roupa mais leve para poder descansar um pouco, porque amanhã tudo de novo e bem cedo. Então eu vou contar de uma só. Em 2016 ou 2017, por aí, eu trabalhei em academias até 2018. Até 2018 eu ainda trabalhava em academia. Então eu, além de trabalhar como professora de musculação, que eu adorava, eu gostava muito, eu também trabalhava com avaliação física nesta academia, tá, gente? Na última, é dela que eu vou falar. Coordenação das atividades secas, professora de musculação e avaliação física, eu fazia nesta academia. E a avaliação física lá, embora os cientistas recomendem que a avaliação física seja feita para essa pessoa
pessoa comum que está buscando saúde, que está treinando para se tornar mais bonita, mais bonito, mais saudável, a cada 6 meses é a recomendação científica. Mas naquela academia nós fazíamos a cada 3 meses. E eu fazia especificamente de manhã, já que à noite, à tarde, final da tarde e noite, eu ficava no salão de musculação, literalmente prescrevendo, orientando e supervisionando a prática de programas de exercício físico. E era muito divertido e muito prazeroso aquele trabalho. De manhã também, na sala de avaliação física. Então tinha, né, uma galera que lotava aquela sala, lotava a agenda 2 vezes por semana. E teve uma aluna que tinha uma questão de constipação intestinal de longo prazo, muito grave, mas ela, enfim, era grave no sentido de muito tempo, muitos anos, mas não havia se transformado ainda graças, né, a provavelmente algum hábito dela, os outros hábitos, não se tornaram doença ainda. Era incômodo, ela tinha dificuldade, realmente ficava alguns dias constipada, vamos dizer assim, mas não chegou a se tornar doença para ela. Ainda assim, ela se incomodava muito, e a cada vez que ela vinha na minha sala de avaliação, eu sugeria coisas, né? Sugeria ferramentas, explicava como que podia ajudar. E ela sempre dizia, eu já me alimento bem, professora, porque eu sempre falo, olha, alimentação natural, fresca e orgânica. Como eu expliquei na outra live, eu não vou repetir para não alongar, se você entrar lá, você vai saber os detalhes. Eu estou explicando por que a alimentação natural, saudável e, se possível, orgânica, natural e fresca. Se possível, orgânica. Não tem que ser orgânica. Se você não tiver acesso ao orgânico, tá tudo bem que não seja. Mas sendo natural e fresca já vai ajudar bastante. Não, professora, eu me alimento bem, eu como a minha própria comida, sou eu que cozinho. Eu escuto muito isso das minhas alunas, muito. A pessoa acredita mesmo que está fazendo a coisa certa. Ela insistia muito nisso. Mesmo eu trabalhando fora, é assim que ela dizia, eu levo a minha comida, sou eu que cozinho. Ok. Então, não tinha hábito de tabagismo, nem de consumo de álcool. Era uma pessoa, fazia exercício já há algum tempo, regularmente, trabalhava à noite, essa aluna especificamente, que tende a, não é para todo mundo, não é uma regra, a nossa biologia é adaptável, nós somos seres adaptáveis e educáveis. Mas no caso dela, ela atribuía ao fato de trabalhar à noite alguma interferência no funcionamento metabólico dela. É possível? Mas houve um momento em que eu comecei a observar, a começar a falar com ela da água. Como que é a sua ingesta de água? Já estávamos tentando resolver esse assunto há um tempão. E ela, quando na academia, ela estava sempre com uma garrafa d'água. E aí ela começou a me dizer a mesma coisa. Professora, eu tomo bastante água, eu estou sempre com uma garrafa. A senhora pode ver aqui na academia, a minha garrafa está do lado, eu nunca saio de casa sem garrafa. E eu, tudo bem então. Então eu sugeri que ela procurasse um profissional, um médico, uma médica, para ajudá-la, já que de onde ela me trazia, ela estava se alimentando bem, ela estava fazendo exercício, que é o básico, e tomava água. Eu não sabia a quantidade, mas ela dizia, eu tomo bastante água, eu estou sempre com a minha garrafa. E aí não tem como forçar. Hoje em dia, principalmente na Ânima Mentoria, eu faço questão de perguntar quanto. Quando a pessoa fala, eu tomo muito, eu falo quanto. Se a pessoa não sabe quanto, eu penso, com certeza não toma muito, não toma nem o suficiente. Porque quando você toma o suficiente, você sabe quanto. É feito quando alguém diz... Ontem mesmo eu ouvi alguém dizer assim, eu adoro correr. Às vezes eu corro 2 vezes por dia. Aí eu falei, quanto você corre cada vez que você vai correr? A pessoa, não sei. A pessoa acha que corre para valer e não sabe nem quantos quilômetros ela corre quando sai para correr. Acredite, essa pessoa talvez queira correr, talvez esteja aprendendo a correr, talvez corra um pouquinho, mas ela ainda não tem ideia do que é correr. Mas está tudo bem, pelo menos ela está tentando. Assim era com a minha aluna. Então passava-se 3 meses, ela voltava e resolveu a questão. Você tem certeza que você está se alimentando bem? Tem certeza? Como é que é a preparação? E a água? Você já observou? Sabe quantos litros de água você toma por dia? Professor, eu tomo bastante, mas eu... Enfim, a pessoa não conseguia me explicar o quanto, mas ela também se fechava para a possibilidade de mensurar.
principalmente a água. Chegou uma hora que eu comecei a fechar na água o assunto, a insistir com a questão água, com a ingesta de água, porque como ela não sabia a quantidade, como ela não mensurava a água ingerida, eu pensei, essa pessoa pode não estar ingerindo a quantidade adequada de água. E de algum lugar eu preciso começar com ela, a ajudar a pessoa de verdade. Eu tinha que começar, porque na verdade o nosso trabalho até ali, devia ser segunda ou terceira avaliação física dela, era só meio que de um desabafo dela sobre, estou fazendo tudo certo e não está funcionando. Era nisso que ela acreditava. Ela acreditava que estava fazendo tudo certo, mas ainda assim não funcionava. Só que não. A pessoa... Eu demorei, naquela época eu ainda não tinha entendido isso tão completamente como hoje. Ou não tinha coragem de dizer, olha, se a pessoa está tendo uma questão intestinal, minimamente ela não se alimenta de alimentos naturais e frescos, ela não ingere a quantidade de água adequada, está longe disso e com certeza não faz exercícios regularmente, porque isso é o básico. E se a pessoa fizer esse básico, já vai funcionar. Pode até falhar de vez em quando, mas vai ser raro falhar. Para a grande maioria das pessoas, exceto pessoas que já têm alguma doença específica, que são raros, são minoria absoluta. E aí eu comecei a insistir com a água. Eu insistia, não lembro o nome dela, se não diria o nome aqui, porque é minha aluna, uma fofa, uma querida, mas eu não me lembro, isso aí foi em 2016 ou 2017. E ela foi minha aluna em academias, é alguém que nem sei se me segue nas redes sociais, eu nem, quem sabe, ver na minha mentoria. Acho que ela nem conhece ainda esse trabalho, porque foi lá antes da pandemia, antes de tudo isso. E eu, depois de insistir, um mês insistindo, não, professora, eu bebo muita água, não é a água, não tem nada a ver com água, e aí não dá para insistir, estamos falando de pessoas adultas que têm direito e poder de escolha. Então a gente sinaliza, a gente sugere, mas não insiste. A pessoa tem direito e poder de escolha. E eu me lembro que foi pelo menos uma meia dúzia de vezes, ou seja, provavelmente já tinha mais de um ano que essa mulher estava passando em avaliação comigo, e o assunto se repetia, e ela resistente a pelo menos mensurar a quantidade de água, insistindo que eu me alimento bem, eu bebo água, e eu faço exercício. Exercício eu sabia que ela fazia, porque eu estava ali na academia e via. Ela trabalhava à noite, já vinha do trabalho cedinho treinar. Mas aí mais ou menos um ano, talvez uns 9 meses a um ano, umas de 4 para mais, de 4 para 6 avaliações, porque demorou e essa moça sofrendo. Um dia eu disse, vamos fazer um combinado? Vamos fazer um acordo? Se não der certo, você desiste. Não vou mais fazer isso. Mas como isso está te causando sofrimento e está perdurando, essa situação não se resolve, mesmo você acreditando que está fazendo tudo certo, eu te proponho um desafio. Que durante uma semana você vai mensurar a quantidade de água. Você vai encher uma garrafa ou duas, o quanto você, ou um recipiente que você saiba a medida, com a quantidade de água mínima que você deve ingerir por dia, e durante uma semana você vai fazer questão de ingerir aquela quantidade, só por uma semana, não precisa mais, por favor. Se não funcionar, esquece o assunto. Se funcionar, você já tem a sua resposta. E aí você, a partir daí, de saber que funciona, você faz o que quiser. Ela ainda resistiu um pouco, mas ela falou, só uma semana? Professora, eu falei, uma semana. É um combinado entre nós duas. Se não funcionar, não falarei mais de água com você. Se melhorar, você tem a resposta. Não preciso nem continuar também a falar de água. De um jeito ou de outro, vamos parar o assunto de água. De te cobrar, né? No caso de cobrar dela a ingesta de água. E aí eu fiz a conta para ela, lembra? A conta que é 0,35 ml por quilo de peso por pessoa, todos os dias. E aí cheguei no número que era específico para ela e falei, você precisa pelo menos esta quantidade todo dia. E você precisa mensurar isso. Mesmo não precisando voltar para a avaliação daqui uma semana, você está sempre aí na academia, você pode bater aqui na minha sala por 2, 3 minutos e me dizer como é que tá. No 4º ou 5º dia, ela já veio
me parou no corredor, eu estava circulando lá em algum momento, ou passando nos corredores, para avisar que já tinha melhorado, para dizer, professora, resolve mesmo, já melhorei. E depois disso, essa mulher continuou treinando, eu continuei trabalhando, trabalhei naquela academia até 2018, final de março de 2018, se eu não me engano, ou maio, mas acho que foi março. E isso aí, com essa situação, com essa aluna, que tiveram outras, tá? E homens também, mas mulheres são mais. Foi em 2016 para 2017, ali numa mistura dos 2 anos. Então faz um bom tempo. Mas ela permaneceu treinando lá e eu permaneci trabalhando lá até 2018 e nunca mais essa moça se queixou de constipação intestinal ou de qualquer questão intestinal. Então o que acontecia com essa moça? Na verdade, ela tinha uma mentalidade, um mindset de que assim, e tinha também o desejo de tomar água na quantidade adequada, mas como ela não mensurava, ela não sabia a quantidade que estava tomando. E muitas vezes você pode ficar o dia inteiro com uma garrafa de 500 ml na mão e não acabar, não esvaziar uma garrafa de 500 ml. Porque se você não estiver atenta, não estiver atento para aquilo que você está fazendo, e a maioria das pessoas não está atenta, isso eu posso afirmar, e não sou só eu, existem inúmeras pesquisas que atestam isso, a pessoa só tem a intenção. Eu gosto de dizer que é a intenção. Ela tem intenção, ela quer fazer, mas se ela não mensurou, se ela não sabe com detalhes o que está acontecendo, ela muitas vezes não está fazendo. Era o caso desta mulher. Ela não estava fazendo. Ela andava com uma garrafa na mão, mas ela não ingeria água, ela não bebia água. É possível que a garrafa ficasse o dia inteiro nas mãos dela para lá e para cá, e ela talvez não chegasse a esvaziar uma garrafa. Vai saber. Eu digo isso porque eu sei que é possível. E tão logo ela começou a ingerir a quantidade mínima, ela teve a solução. Ela parou de ter constipação intestinal. Ela parou de ter esse sofrimento. É claro que não resolve da noite para o dia. As questões que o sofrimento que você já causou para o seu intestino leva um tempo para se recuperar. Às vezes precisa de outras providências. Mas só de não ficar acumulando resíduos dentro de você, mais do que o tempo necessário para ele ser excretado, já é um grande alívio. E tudo isso se consegue apenas com uma alimentação adequada, movimento frequente e ingesta de água. Não precisa mais, não. Tem outros recursos? Tem. Mesmo naturais, tem mais coisas, sim. Os probióticos são extremamente importantes para a saúde dos intestinos, mas eu não vou chegar neles não agora, porque já é a 3ª live. E eu já estou prestes a encerrar essa, porque eu prometi que ela não seria longa. Contudo, antes de encerrar, eu quero te lembrar que para aprender mais e para ter soluções para as suas doenças crônicas mais rapidamente, ou ainda para a promoção da tua saúde, o melhor lugar é a Ânima Mentoria. A minha mentoria com duração de 4 meses, onde você vai ter acesso aos conhecimentos com base na ciência mais atualizados, a ferramentas práticas, adaptáveis e eficazes. O que significa práticas? Você tem que implementar, você tem que, como eu costumo dizer, adoro falar isso, fazer virar verdade na tua vida. Isso são ferramentas práticas, é ferramentas para serem aplicadas, para serem implementadas. Adaptáveis significa que todas as ferramentas elas são adaptáveis para a tua condição, para o teu conhecimento, para o teu estilo de vida, para o teu gosto. Não é para agredir ninguém. A Ânima Mentoria não vai te obrigar a parar com isso, deixar aquilo, nem nada disso. É te conhecer e te entregar as ferramentas mais eficazes e adaptáveis. Eu gosto de comer animais, eu como carne normalmente. Tudo bem. Não, eu sou vegetariana, eu sou vegana, eu tenho restrições alimentar, não gosto, como disse uma aluna minha recentemente, eu só vou para a academia se for na força do ódio. Eu falo, não, na força do ódio não vá, faça outra coisa. Pode caminhar, comece com 5 minutos por dia. Funciona, são ferramentas adaptáveis a toda e qualquer circunstância, situação, lugar, condição financeira e estilo de vida, escolhas, preferências também. E são extremamente eficazes. As ferramentas são eficazes. Além dos conhecimentos com base na ciência,
das ferramentas práticas, adaptáveis e eficazes, você também entra, se junta a uma galera, você entra para uma comunidade. A Anima Mentoria ocorre em grupo e você entra por uma comunidade. Você vai ter o contato, o acesso, vai fazer amizade, vai interagir com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que estão buscando saúde como você, que estão experimentando as mesmas experiências que você e que podem trocar experiência, dúvidas, dificuldades, acertos também, compartilhar, para que se torne tudo mais fácil, mais suave e mais simples para você. Tanto combater a obesidade como qualquer outra doença crônica. Combater a constipação intestinal, sim, outras questões intestinais, sim, e toda e qualquer doença crônica. Seja osteoarticular, osteoarticular, Maria Linda, seja que doença crônica for. Na Anima Mentoria você vai se capacitar a combater e também a promover a tua saúde. E como faz para acessar a Anima Mentoria? É preciso, se estiver no Instagram, clicar no link da minha bio, em seguida no botão Anima Mentoria e responder uma aplicação. É um questionário curto, onde você vai dar algumas respostas sobre você. Nós vamos ler o teu questionário assim que recebemos, entrar em contato com você para uma conversa, um bate-papo, e se identificarmos que você está apto a implementar os conhecimentos e ferramentas e, portanto, a obter resultados com a sua adesão à Anima Mentoria, nós vamos dar o ok e te mandar o link de compra da Anima Mentoria. Se acreditarmos que você não é uma pessoa que está pronta para implementar e que, portanto, corremos o risco de que você não tenha resultados, nós vamos dizer, fulano, fulana, espera um pouco mais, continua consumindo conteúdo gratuito, continua implementando, fazendo virar verdade na tua vida e daqui a pouco, quando você se sentir mais preparada, mais preparado, aplica novamente. Nós vamos te avaliar de novo, vamos conversar com você de novo. E assim que entendermos que você não vai perder tempo e nem dinheiro entrando para uma mentoria, que não é essa a nossa intenção, nós te damos o ok. Mas se tivermos a menor dúvida sobre isso, que a pessoa vai investir tempo e dinheiro e não vai obter resultados, nós, como que eu posso dizer, não aceitamos que a pessoa venha para a minha mentoria. A gente recomenda, sugere que ela espere mais. E se você estiver no YouTube, no TikTok, se você estiver no Threads, se você estiver no LinkedIn, se você estiver no Facebook, como você faz? Na descrição deste vídeo, você vai ter também acesso ao link para responder ao mesmo formulário e os demais procedimentos são similares a essa explicação que eu acabei de dar. Eu vou encerrar esse encontro por aqui hoje, agradecendo imensamente a você que esteve aqui ao vivo comigo, que ainda está até agora, e também a quem vai ver posteriormente esta aula. Faça bom proveito dela e também compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você ama e que você quer ver com mais saúde. Não compartilha com todo mundo, somente com aquelas que estão buscando se tornar mais saudável. E compartilha também explicando. Não compartilhe apenas o link sem dizer do que se trata. Diga a esta pessoa, olha, este é o link de uma aula do perfil da professora Maria Nilde, que trabalha com promoção da saúde, com combate a doenças crônicas não transmissíveis. Você vai aprender muito sobre combater doenças crônicas não transmissíveis e sobre promover a tua saúde. Se você seguir, se você assistir a essa aula, se você estiver aqui neste perfil ou no canal dela no YouTube. Explique, porque a pessoa merece saber do que se trata. Eu, como já disse aqui anteriormente, eu particularmente, se a pessoa não me explica, eu não acesso nada. É preciso me dizer do que se trata e por que você está mandando, ok? Um beijo grande. Espero você na próxima terça-feira, às 19h30. Minha internet não está muito boa.